Bem-vindos ao DWBRcast, eu sou a sua host Thaís Alves e aqui ao meu lado está ele, que é o grande teórico do Dr. Brasil, Fred Pavão. Não, sou eu. Como você faz agora depois de chegar nessa hora? Porque eu não sei como é estar desse lado do volante. Tá pensando o quê? Você acha que é fácil? Eu sou o copiloto. Você acha que é fácil ser copiloto desse podcast aqui? Né, cara? Mas não é fácil, não. Sim, sou teorista. Nós somos. Todos que vamos aparecer hoje aqui no DWBcast são teoristas. Exatamente. Hoje eu sou também o ajudante do carteiro, né? Exato. Tipo o ajudante do Papai Noel, né? É, mais ou menos isso mesmo. Mas cara, conta aí pra galera o que a gente veio fazer aqui hoje. Hoje, nessa edição extra. Pois é. Mais uma edição extra. Thaís Alves, a host. Nós viemos pegar, assim, você falou durante o Papai Noel, viemos fazer tal como o Papai Noel e botar um saco de carta nas costas. Isso! Porque vocês, meus amigos ouvintes, estavam inspiradíssimos nessas 2 semanas. Lotaram a caixinha. Eu nunca vi as nossas caixas de entrada terem tanta movimentação quanto nessas últimas semanas aí, em especial nos últimos dias. Pois a gente falou ontem, né? Aliás, hoje, Wibbly Wobbly, né? A gente falou no último podcast, que foi o especial aí, né? Das teorias da Joe, isso, do Podcast Friday, que a gente nunca teve uma caixa de e-mails tão cheia. Eu acho que nem quando teve o Twice Upon a Time. Eu acho que dessa vez foi pior. Foi. Porque, assim, que tem mais gente assistindo também. Uma revelação tão bombástica, como eu falei, no meio da temporada, o pessoal entrou em parafuso, né, cara? A gente entrou em parafuso. Todo mundo entrou em parafuso. Eu nunca vi, eu que não sou o cara de escrever muito, eu fiquei dias escrevendo, depois a gente ainda gravou um podcast. Sim. E você fez coisa também. A verdade, tá todo mundo fervilhando. Tá todo mundo fervilhando e claro que a gente não podia deixar de ler os e-mails de vocês, só que era tanto e-mail. E tanto e-mail gigante. Sim, claro, porque as pessoas precisam ventilar, precisam botar pra fora. Falamos o quê? Resolvemos aqui, decidimos fazer uma sessão especial de leitura de e-mail. Engraçado você falar isso, porque a última vez que a gente fez isso, que era um podcast só de leitura de e-mail, se eu não me engano, foi próximo aí do finale do Capaldi. Não do Twice Upon a Time, mas do finale da temporada dele. Do World of Time, se eu Dr. não me Falls, engano, né? foi. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi, cara. Geralmente, quando é finale, costuma gerar esse tipo de... Então, tomara que ainda tenha a base da arte que eu fiz pra capa daquele, que era uma cartinha, tomara que ainda tenha que fazer nesse também. Era uma carta bem bonitinha, é verdade, é verdade. Então, sem mais delongas, vamos passar aí a palavra pra vocês, porque esse podcast hoje vai ser basicamente o que vocês falaram e trouxeram pra gente de teorias aí desse fugitivo de Judo. Isso aí, vamos lá. Bem, como eu falei, né, eu sou meramente o copiloto hoje. Eu tô aqui no carona. Vocês que já acompanham a Ilha da BRCast há um bom tempo, vocês sabem que, apesar de eu ser um cara que fala muito, sou um cara muito prolixo, sou um cara muito vocal com as coisas, quando eu vou pra ler em voz alta as coisas, eu me embanando todo, me encaceto todo. Nem todo mundo tem esse talento. Então, pois é. Então, Thaís, por favor, faça aí, pra você ser na host hoje, você vai ser também a leitora. Você é a Xuxa Morena. Você vai ser o arauto aí da palavra dos nossos amigos ouvintes, cara. Exatamente. E aí eu vou comentando, a gente vai comentando. Isso, a gente vai comentando como a gente hoje sempre é faz. Hoje é só isso. Exatamente. O primeiro e-mail que eu escolhi, eles não estão na ordem, tá? Eu fiz minha ordem aqui, tá? Tá puxando aí. Tá puxando aqui, ó. Primeiro e-mail de hoje é da Renata Costa aí, Renata Stone. Peraí, Renata Costa é Renata famosa, Stone? Eu não sabia, quando eu vi. Sim. Não, quando eu vi, pensei que era uma outra Renata. Não, é Renata, gente. Olha aí, Renata Stone do Twitter, será famosa. Que a Renata Stone é Rocha? Porque Stone, né? Eu sempre perguntei isso. Não, Renata Costa. Não, tudo bem, mas... mas pode ter outros sobrenomes. Tinha só um sobrenome. É verdade. Você era uma pessoa que tinha só um sobrenome. É verdade. Hoje não tem graças a mim, né? Pois mas às vezes é Costa Rocha, ou Rocha Costa. Talvez. Stone, né? Não sei, Renata Costa. Responde isso aí pra gente, Renata. Responde. E ela manda assim, o título do e-mail é John Martin, Teorias e Cataploft. Muito bom. Gostei bastante. Sejam criativos, isso chama a atenção da gente. Ela mandou isso antes ou depois do nosso episódio aí especial de só de teoria? Foi antes, Não, né? A maioria foi antes, né? Vamos ver se bateu alguma. A maioria foi antes, então vamos ver qual é. Legal. Olá, pavões e baby Nick, nossos filhotes. Nick, aliás, é o cara que tá recebendo muito good vibes ultimamente, estamos muito felizes. Todo Obrigado. o amor e o carinho do mundo. Valeu. Aqui é a Renata Costa, @Renata Stone. São 22 horas da segunda-feira pós-Judum. Okay. E é tanto eita atrás de vixe, atrás de Nossa Senhora, que eu não tô dando conta.
mas vamos tentar organizar as coisas. Tá, justo. A gente não conseguiu até agora. Estamos tentando, ainda estamos na tentativa. Primeiro, Chimba. Chimbalaê. Quando eu vejo a doutora regenerar. Chimbalaê. Toda vez que meu cérebro vai estourar. Chimbito, né? Enquanto todo mundo batia na Season 11, né, na 11ª temporada, eu tava lá falando que ele tinha um plano. Resolution foi a primeira dica de que ele sabia o que estava fazendo. O especial foi gravado bem antes da 11ª temporada ir ao ar, então não teria como ele saber se iam massacrá-lo ou não, é verdade, né, gente? As filmagens sempre acontecem muito tempo antes. Somado ao fato aí que ele nem lê review, né, segundo ele. Então aí mesmo que ele não saberia. Mas tô começando a duvidar desse negócio. Mas às vezes o cara não lê mesmo. Que ele tá entregando tanta coisa que a gente pediu que eu não sei se ele não lê não, hein? Mas aí tem que pensar, é o que você me fala, o cara também é fã. Sim, é muito complicado claro. você estar na cadeira do chefe também, né? É, uma posição você vai tomar uma decisão difícil. errada ou outra. É, com certeza. Bom, durante a tour por Nova York, agora em janeiro, a Jodie disse que todo esse plot existe na cabeça do Chibnall desde a adolescência. Olha aí. Né, a Jodie realmente ela foi pra Nova York junto com a Mandy e com Tozy, né? O Bradley não foi. Que eles foram divulgar a série, participar de entrevistas coletivas e toda essa coisa de divulgação. E numa das entrevistas, então, ela disse aí que desde a adolescência ele tem esse plot na cabeça. Porque é impossível de imaginar, visto que o cara é fã desde sempre, né, cara? Pois é. Ele fazia parte, talvez, ainda faça, não sei, da Doctor Who Appreciation Society, né? A gente tem vídeos dele aí massacrando o melhor arco da história. Famoso novinho, esse vídeo. Com aquele óculos, tipo óculos anos 80, parece um fundo de garrafa daquela Coca, como é que chama? Me lembra, Coca S, pode saca? crer. Me lembra os óculos que minha mãe usava. Minha avó usava os óculos marrons assim, né? O clã marrom, exatamente. Ponto número 2 que ela fala aqui é o Jack Harkness. A fanfic que 10 em cada 10 Whovians criaram no dia que Jodie foi anunciada correu 80% do seu desenvolvimento. Só falta o ato final, que é o Jack finalmente conhecer a 13ª. Sim. Estamos esperando também. Em terceiro lugar, Joe Martin. Assim como Fred, meu sonho também é o próximo doutor aparecer no meio da temporada do doutor anterior. Melhor eu vou te falar, isso vai tanto do meu gosto que, de novo, assisto a série há muito tempo. E assim como, por exemplo, o Tibi não fez muito isso, o Moffat fez muito isso, todo mundo já fez isso. Eu já escrevi minhas histórias também. Claro! E Quem eu tinha uma história que eu levei até bastante, em que acontecia isso. O doutor da frente, ele ficava preso na Terra, ficava sem tardes. Olha lá. E aí ele, pra conseguir chegar onde tava a tarde dele, ele precisava se passar por um companion do doutor anterior. Gente, adorei. Pra chegar na tarde dele eventualmente. Você nunca me passou pra ler isso, pode me passar. Deve estar perdido em algum lugar lá. E eu lembro que o nome que eu botei nele era I Am Newman, tipo I.M. Newman, porque tinha o Sidney Newman também, e era I'm Newman, I'm a new man. Olha, solta essa fanfic aí, hein, o povo quer ler, o povo quer ler. Eu tenho que achar onde tá escrito isso aí, mas eu tinha aí pra provar como eu gosto dessa ideia. Pois é. Mas, como aparentemente a Joe não vem depois, já falo sobre isso no próximo parágrafo, só nos restam as teorias. Assim que o episódio terminou, a minha teoria imediata foi de universos paralelos e linhas temporais diversas. Mas na segunda de manhã, olhando no Twitter, surgiu a teoria da temporada 6B. Conversando com a galera do Puxadinho, afinal somos um grupo de zap, a ideia da Joe ser uma regeneração perdida depois do segundo começou a ganhar corpo. Pra começar, o visual da TARDIS, nitidamente clássico. Foi bem o que a gente falou mesmo. 2, ela não reconhece a Sonic como tal. Afinal, a do segundo doutor era uma parafusadeira elétrica e não um canivete suíço em formato fálico. É verdade, não vamos negar. Outro ponto, ela trabalha para os Senhores do Tempo e tenta fugir disso. Outro ponto, a Getz não reconhece a destruição de Gallifrey, nem pela Guerra do Tempo e nem pelo Mestre. E agora à noite, na segunda-feira, saiu uma entrevista do Chibnall no Mirror, ler com o pé atrás, né? Sim. Falando que não tem essa de universo paralelo. A Joe é uma doutora mesmo, na linha correta. Só nos restou encaixá-la ali na famigerada temporada 6B. Em alguma das missões, o segundo morreu e regenerou a Joe, que por algum motivo acha que sua pena já foi paga, já que quem foi sentenciado foi o segundo e não ela, e fugiu com um companion pra Terra. Onde mais? Onde se escondeu com o arco camaleão. Depois de pego,
chega, os Time Lords apagam completamente a memória dela, que então regenera no terceiro. Sabe uma coisa que... Olha que legal. Quando a gente tava gravando, maravilhoso o e-mail, legal, Muito legal. A teoria dela, que é bom que encaixa muito com o que a gente falou. Mas sabe que uma coisa que eu fiquei pensando, depois que a gente terminou de gravar, na verdade, depois até que eu terminei de escrever essa parte no post grandão. Sabe uma coisa que quebra um pouco a CSB? Porque de verdade, assim, tirando... Mas é tão boa essa teoria. Sim. Tirando... Já que o Tibnon falou que não vai ser o universo paralelo, que eu tenho minhas dúvidas. Pois é. Se a gente ignorar o universo paralelo, a melhor saída é a temporada CSB mesmo. É ela ser a 2,5. 2,5. Sabe o que quebrou pra mim, depois que eu pensar? Quebrou! As roupas. Quando a gente vê o terceiro doutor em Spearhead from Space caindo da tarde, ele tá vestido de Troughton ainda. Então, em que momento ela parou de usar as roupas do Troughton, começou a usar essa roupa legal dela? Maravilhosa! Aí, sei lá, um dia ela falou, quer saber? Vou usar a roupa que eu usava antes. E aí, nesse dia, ela regenerou, entendeu? Que droga, viu? Calma aí. Que droga, viu? Se bem que esse lance de roupa, isso também é questionável, porque, por exemplo, a gente viu lá que o primeiro doutor, quando regenerou no segundo, ele já regenerou com as roupas. Pois é, e aí isso não é impossível. tem as teorias e tem as explicações mirabolantes que a gente dá, tipo a que eu dei de que a roupa do primeiro ela era de tecido galifreano, então ela se alterava junto. Vai que essa também é. Sei lá, né? Sei lá, né? A gente, Ou os Senhores do Tempo botaram uma roupa pra Pode encaixar coisas, né? Os Senhores do Tempo, como iam jogar ela em exílio, pra fazer ela não lembrar que ela era a Jo Martin, fizeram ali um raio de roupa nela, sabe? Pra ela ficar com a roupa... Você acabou de resolver a questão, Fred. Desculpa, Fred, do passado com essa ideia maluca. É isso. Voltando então aí pro e-mail da Renata, isso pode de alguma maneira estar ligada à acusação do mestre de que os Senhores do Tempo mexeram com as memórias deles e de que a Timeless Child seria uma arma usada por eles para obliterar as memórias reais e criar novas memórias na doutora e no mestre por algum motivo. Entre aspas, devolvendo essa regeneração para o ciclo do doutor. Tá. Isso também poderia colocar o Sasha como mestre do passado, mas que só topou com esta versão da doutora. Tem isso também, né? É um erro muito comum as pessoas associarem que, não, esse mestre ele vai ser sempre do futuro porque é a doutora do futuro. Não Necessariamente. Por exemplo, uma tem coisa nada a que ver. a grande prova disso, por exemplo, a gente tem o primeiro doutor enfrentando o primeiro mestre. E a gente tem o terceiro doutor enfrentando o último mestre do primeiro ciclo. Exatamente. Já tá... Gente, a viagem no tempo. Tá justificado, tá não tem misturado. como. O próprio Capaldi, né? O Capaldi, ele enfrentou 2 mestres de pontos diferentes. Exatamente. Talvez o fato de já ter visto a Jo tenha causado zero espanto ao ver a Jodie. Tá. E o quarto ponto. Cataploft foi o barulho que meu cérebro fez assistindo o episódio. Por favor, se lerem o e-mail, mandem um beijo pro pessoal do Puxadinho. Então vamos lá. Beijo, Tainaro, né? Maravilhosa. Tainaro. Aliás, a gente acabou mandando um abraço pro pessoal do Puxadinho no último podcast também. Porque eles estão sempre por aqui, gente. Verdade. Madeira. Dr. Madeira, Dr. Wood. Vitor, Mariana, Ulisses, Jéssica, Vanessa, Bruno e Lohan. Olha aí, Lohan Nery. Lohan Nery. Dica pra vocês. Talentosíssimo. Que querem aí, falar, porque sempre quem tá em live, eu quero essa camiseta. Deem uma moral lá pro Lohan. Exatamente. Ele faz umas artes fundidas de boa. Vamos deixar o link aqui. Sim, eu sei que ele faz camiseta, inclusive eu tô pra comprar esse. Se tiver estampa do 7, ou um dia do Valiard, aí você já fica a dica, fica a dica. Mas dê uma moral lá pra ele, vejam as artes dele e comprem o que vocês gostarem, porque é legal incentivar aí a arte nacional. Apoiem seus artistas locais! Sim, ainda mais que fazem arte do Dr. Who tão legal. Ele tem a camisa do Zarbi. Ele tem a do camisa do Zarbinho. É mó legal, cara. Beijos no Nick e nos bichinhos. Renata, adoramos o seu ótimo e-mail. Ótima abertura. Maravilhoso, sensacional. Muito bom. E muito legal que bateu com muita coisa que a gente falou. É esse nível de e-mail que a gente gosta. Sim, quando tem muita teoria, quando é grande, né? Quando é gigante. Hoje pode ser grande como for, que a gente tem, o que tem mais é tempo, né? Hoje a gente tá com bastante tempo aqui pra isso. Então eu já vou engatar ali no segundo e-mail, cujo título é Jo considero pacas. Nós também. Olha aí. Esse é o e-mail do Miguel Augusto. Primeiro, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Este e-mail se configura mais como um desabafo espontâneo na direção de quem eu sei que está surtando tanto quanto eu. Justo. Porque quando a gente escreve, a gente organiza o pensamento, né? Verdade. É isso que as pessoas, quando elas mandam e-mail, elas estão tentando se organizar também. Porque a gente fala que o e-mail é importante, né? É porque em rede social,
Aí tem tanto estímulo, né? Por exemplo, Twitter... Não, e 280 caracteres não cabe nada, né, gente? A gente tem que fazer a uma thread de 500 negócios. No e-mail é mais organizadinho, é bacana. Exatamente. Eu adorei a Joe/Ruth/doutora. A Ruth... De tal forma que nem tem como descrever. Por isso mesmo, fico um pouco preocupado com os possíveis desfechos das possibilidades que o Tiberon apresentou. Concordo com o que foi dito no podcast que, se for bem feito, o fã aceita. Sim. Por isso, acho complicado que repitam a estratégia do War Doctor de um doutor esquecido, apesar de ver gente ventilando de que ela está entre o segundo e o terceiro. Tá lá, viu? Cara. Essa teoria tá em todo lugar. Então, acho que a solução do multiverso acaba sendo a mais plausível. É minha favorita. Abrindo esse leque, não apenas a Big Finish teria um leque infinito de material pra produzir. Que já tem. Você falou isso, inclusive, né? Que a Joe Martin poderia ir pra Big Finish. Sabe o que ia ser maneiro? Se ela fosse... Olha, cara, que oportunidade perdida esse Tiberon. Já começou, hein? Se ela for do universo paralelo, olha que maneiro. Tipo, no momento em que ela se revela, eu sou doutora, aí descobre que ela é do universo paralelo, começam a aparecer glimpses de vários doutores do universo paralelo. Aí aparece, tipo, o Shauka, aí aparece o David Warner, aí aparece a Lenny Henry, saca? Exatamente. Isso ia ser muito maneiro. Joanna Lumley, beijo Joanna Lumley, exatamente. amo, WebFab. E aqui que ele fala, né? E Curse of Fatal Death. E aí ele fala como poderia tornar canon até mesmo os doutores do Ron Atkinson, também, do Peter Cushing, além das outras variantes do universo expandido. Sim. Não necessariamente tornar canon, mas colocar eles como alternativos, né? É o que eu falo, é igual, eu vou puxar o exemplo da Marvel de novo. Isso. O Peter Parker do universo 66, ele é canônico, sim. O Miles Morales em algum momento é não canônico? Não, ele é canônico, mas ele tá numa outra linha narrativa. Isso. É isso. A Spider-Gwen, todos esses. Exatamente. Claro. Então, assim, é o que eu costumo até brincar, né? Em Doctor Who, até o que não é canon... Porco-aranha. Em Doctor Who, até o que não é canon, eventualmente é canon. Porque, por exemplo, como é que você explica, então, o doutor do David Warner tá aí de boa com a Benny, que é do nosso universo, entendeu? Passeando, assim, na moralzinha. Como você explica, como eu falei, Inferno. Quando o terceiro doutor vai lá pra Terra do Inferno e lá tem um doutor também. Pois é, e ele até aqui no e-mail fala de um possível outro doutor. Que ele fala assim, lembre inclusive que na época em que se ventilou uma franquia de filmes para o cinema recentemente, que teria o David Yates na direção, foi sugerido que estes poderiam explorar universos paralelos. Eu lembro dessa época que ia ter um papo aí de que ia ter um filme de Doctor Who. Claro que a maioria das pessoas preferia que fosse um doutor novo, né? Que fosse um doutor ali, de repente, de um universo paralelo. Ou aconteceu o que aconteceu com Magana, ficar só no filme e ganhar um mundial de depois. Também, exatamente. Se estabelecido que a Joe pertence a uma outra realidade, a questão é, estaria a Jodie na sua própria? Ou em algum ponto invadiu um outro universo? É aquela teoria lá, né? Exatamente. E se sim, quando? O mestre apresentado na atual temporada seria dessa outra realidade? Tá todo mundo questionando se o mestre é da 616 mesmo, hein? Sim. Geralmente o mestre só uma pausa. Quando a gente fala 616... gente, vamos explicar. A gente não tá dizendo que o doutor e a continuidade do Doctor Who pertence ao universo 616 da Marvel, não. O universo regular. Desculpa, eu vou começar a falar universo regular. Ou, como eu gosto de chamar, o nosso universo. Porque eu sempre... A nossa isso realidade. É pra todas as franquias. Sempre que mexe com o universo alternativo, eu sempre costumo, pra facilitar pra mim, eu falo, eles são da nossa realidade. Isso. Qualquer coisa fora disso é uma outra realidade. Uma outra correção que eu tenho a fazer também, mas assim, não é esse e-mail nem nenhum que eu tenha visto, não. Eu vejo muito na internet o pessoal falar de forma errada isso. Essa é a doutora do multiverso. Tipo, não. não. O multiverso é o aglomerado de múltiplos universos. Ou múltiplas realidades, chama como você quiser. Então, tipo, a Joe Martin não é a doutora do multiverso. Todas as doutoras são do multiverso porque todo mundo pertence ao multiverso. Porque todos os universos compõem o multiverso. Ela é a doutora, em tese, de um outro universo, não do outro multiverso. Não faz sentido. Exatamente. Mas sim, continue aí. Como ele falou aqui, geralmente o mestre ele não precisa fazer muito sentido. Mas isso explicaria a mudança de comportamento entre ele e a Missy. Eles apenas não seriam, de fato, a mesma pessoa. Legal ele falar sobre isso, Legal sobre mesmo. O mestre também poder ser de uma outra realidade. Isso. A gente vê isso também na Big Finish, né? Por exemplo, agora vai ter aquele Masterful, que na verdade ano que vem, né? Maravilhoso. Que vai ser o crossover de quase todos os mestres, praticamente. Que delícia. E a gente tem o mestre do Mark Gatiss, né, que é justamente o mestre do David Warner. Né? E ele tá interagindo com os mestres da nossa realidade. Isso, ele é de outra realidade, exatamente.
Na real, ele até já tá aparecendo. Saiu um áudio agora do Mestre da Guerra, né? Do Sir Derek Jacob. E tem ele. Maravilhoso! Também. Então, assim, ele já tá meddling com o nosso universo já. Já tá vindo pra cá, né? Pro regular, sim, exatamente. Sim. E por falar na Missy, ressalto que em algum ponto ela chega a dizer que conhecia o doutor desde que ele era uma menininha. Mas isso pra mim sempre soou como uma Missy trollando o doutor. Muito provavelmente é uma frase solta, mas nesse leque que se abriu, vai saber. Muitas pessoas trouxeram à tona essa frase também. E tem uma outra coisa também. A Missy conheceu a Jodie. Ah, sim. No livro tem isso, no livro dela. É verdade, é então, verdade. Não é impossível que ela estivesse se referenciando à própria Jodie, né? Mas também não é impossível. Se bem que ela fala desde Cara, que ele é que a Missy ela é tão malucaça que ela podia estar só mexendo com a cabeça da Clara ali na hora, sabe? Sim, sim, total. Conheço desde que era uma menininha. Só pra trollar. Exatamente. Só pra trollar. A Missy, ela soltou algumas frases soltas que abriu muito leque, né? Teve, por exemplo, essa aí que eu encarei como uma trollagem. Tem aquele que ela fala do broche, que ela fala, foi minha filha que me deu. Isso, e aí abriu também. todo um leque de pessoas perguntando, peraí, de quem ela tá falando? Ela tá falando de uma filha real que o mestre mesmo eventualmente teve, ou a própria Missy em algum momento que a gente não viu teve. Será que ela tá falando da Nyssa? Porque eu não sei se vocês lembram, a Nyssa é filha do Tremas. O Tremas foi a pessoa que o mestre roubou o corpo e ficou com o corpo um tempão, que é justamente também o não é impossível. Vai que, sei lá, o remorso, já que a Missy tava virando uma pessoa melhor. Ela era minha filha porque eu matei o pai dela e fiquei com o corpo. Né? Sabe? Tudo é possível. A Missy, ela é a mestra, piada pronta, das coisas soltas que faz a gente ficar teorizando em cima. Com certeza, e geralmente não deve ser tão levado a sério, eu acho, sim. E finalmente, caso seja verdade um ciclo de doutoras pré-Hartnell, acho que poderia ser aceitável se ficar estabelecido uma contagem pré- e pós-Hartnell. Caso o mestre dessa temporada seja o mesmo que conhecemos, pode ser que tenha descoberto que os Senhores do Tempo, entre aspas, apagaram a memória dos dois após algum grande evento, como R2-D2 e 3PO após a vingança do Sith em Star Wars. Ah, sim. É verdade, eles perdem a memória. Exatamente, fazendo com que eles esqueçam de uma vida bem mais longa do que supunham. But they were born to suffer. Oh, dear! E por isso que ele fala que tudo é uma mentira, porque de repente ele readquiriu essas memórias de alguma forma. Entendi, ok. Enfim, perdão pelo e-mail gigante e parabéns pela família linda que agora ficará maior. Um beijo para os três. Miguel Augusto, Fortaleza, Ceará. Ceará, olha aí. Lá de cima, sim, que beleza. Sim. Lá do Nordeste. Que maneiro. Cara, a gente quer e-mail grande mesmo, tá ótimo. Pra hoje é o que a gente precisa mesmo. Muito bom, Exatamente. ótimas colocações. É verdade, cara, tem isso também. Se bem que outras pessoas falaram isso também, mas é legal que ele que falou aqui hoje primeiro. O mestre também pode ser de outra realidade. Sim, tem a teoria que a Thais levantou aí no WBRQ especial lá, sobre a teoria sobre a Jill Martin, que talvez a Jodie ela possa estar nesse universo paralelo desde sempre. Desde a 11ª temporada. Ou da 12ª. Apesar de ter uns buracos nessa teoria, mas até aí buracos podem ser preenchidos. E uma coisa que eu tô falando, agora eu vou até fazer uma pausa entre e-mail e outro pra falar, eu não sei se eu cheguei a falar no podcast ou não, é tanta coisa que a gente fala por aqui, mas a Jodie perde a TARDIS lá quando regenera, mas só volta no Ghost Monument. Onde é que essa bichinha tava esse tempo todo? Pode ser. Onde estava a TARDIS? Como a TARDIS encontrou a doutora em outro planeta, em outro lugar, em outro tempo? Entendi. A gente não sabe por onde passou essa TARDIS. Não sabe. A gente não sabe quem ficou entrando nela, né? Exatamente. Não sabe nem como ela redecorou, sozinha. Não, mas a TARDIS faz isso. E se alguém redecorou? Não, a TARDIS faz isso. Lembra que a do 11 ela cai na Terra, ainda é a do 10 por dentro? Não, sim, aí eu acho que foi ela também. Dá um rolê e aí ela se repara. Isso é normal. Mas assim, por onde ela andou, ninguém sabe, ninguém viu. Não é verdade? Tá. Então vamos aí para o nosso terceiro e-mail. Eu adorei o título dele. Hello, I'm the Joutora. Joctor. Joctor. E esse é o e-mail do Renan Ávila. Olha só. Galera, primeira vez que mando e-mail pra vocês. Olha aí, adoro cara, quando é a primeira vez, Bem-vindo. né? Bem-vindo. Por favor, manda beijo. Beijo, Renan. Beijo, Renan. Terminei de ver o episódio e já estava dando play no podcast de Fugitive of the Judum e estou chocado tanto quanto vocês enquanto escrevo. A Jo foi maravilhosa em letras garrafais aqui, gente. Uma pena que vou ter que esperar mais uma semana para descobrir mais sobre ela. Ou não, né? Ou mais, Renan. Ou talvez anos, Renan. Não sabemos, não sabemos. Não conte com os ovos dentro da galinha ainda. Não é que ele fala, enquanto vocês gravam o podcast do episódio seguinte. Pois é, que ainda vai vir. Que ainda é o do Praxeus, né? Não, ele tá falando do podcast saiu hoje, né? Sexta-feira. Não, mas é sobre o próximo episódio, é o Praxeus. Sim. Mas ninguém garante que Praxeus vai revelar alguma coisa da Jill Martin, né? Não mesmo. Eu acho que não vai. Eu também acho que não.
O tempo é uma coisa doida e essa tecnologia rústica chamada e-mail ainda não permite comunicação atemporal. Seria maravilhoso, né? Enfim, falando sobre tempo, vou direto ao ponto. Não acho que a doutora da Joe seja uma doutora do passado antes do Hartnell ou coisa assim. Também acho que talvez ela não seja nem do futuro. Olha lá. Só sobra o universo paralelo. A minha teoria é a seguinte. Os lençol sujo, ele tá falando dos remnants. Falaram pra doutora, lençol sujo. Os lençol sujo? Os lençol sujo? A roupa. Falaram pra doutora que viram no passado dela, né? We see deeper, though. Further back, lá atrás. The timeless child. She doesn't know, ela não sabe. We see what's hidden even from yourself. Nós vimos o que está escondido até de você mesma. Sim. The outcast, abandoned and unknown. Abandonada. Outcast, aquela banda do Rei A. Outcast, maravilhosa. Claro. Outcast seria algo estrangeiro, enfim. Não, Outcast é tipo, são os separados, fora, né? São de fora. Os estranhos, vai. Os estranhos, abandonados, desconhecidos. Ou a abandonada, a desconhecida, enfim. Sim. Ou seja, a Joe é sim a Timeless Child. Sim. Chibnall já falou que ela é real e não de nenhum universo paralelo. Ou seja, a Doutora Timeless Child, que está fora do tempo, pode ser a número 0. Ah, tá. Olha então, lá. Ok, então tem a Doutora Zero. A Doutora Zero. Então, o único... É que é complicado, cara. Sabe, porque, assim, eu tô gostando da teoria, tá? É porque eu não sou o maior partidário dessa teoria. Também não. Apesar de ela estar muito bem escrita. Mas é legal, Doutor Zero. Mas Doutora teria Zero. que ter uma explicação, então beleza. Ela era criança lá que a gente vê na frente da torre, que eu acho que é a Torre da Zona Morta. Isso. Aí ela eventualmente ela se torna adulta, ela vira Joe. E uma hora ela vai ter que regenerar no corpo da criança Hartnell. de Listen. Da criança Hartnell. Não, exatamente. Da criança Hartnell. E aí é exatamente. estranho, né? Porque ela vai ter que regenerar num corpo infantil e vai ter que viver, porque... Pensa, o doutor, quando ele regenera, às vezes ele regenera um corpo mais novo, às vezes um corpo mais velho, um corpo mais magro, um corpo mais gordo, mas ele sempre retém o que ele sempre foi. Então, assim, se ele regenerar, se a doutora regenerar amanhã numa menina de 15 anos, ela vai ter um corpo de uma menina de 15 anos, com a mente de um senhor e do tempo todo o raciocínio de um adulto, de um adultaço. De um alienígena de milhões de anos. A Jo não tem 5 anos de idade. Ela deve ter, tipo, uns séculos, uns milênios que seja. Sim, sim. Então, quando ela voltasse a ser uma criança, ela teria que ter mente de criança. O que não faz sentido, porque ela teria uma mente de adulto, entendeu? Calma, vamos lá. Sacou? Vamos seguir com a teoria aqui dele. Vamos lá. Ó. O mestre já soltou que conhecia o doutor desde que ela é uma garotinha lá. De novo! Ô, Missy, que boca, hein? Missy! Michelle Gomes, amo, maravilhosa. Aliás, tá maravilhosa, hein? Maravilhosa, hein, Sabrina, hein? Vai assistir, gente. E se a doutora, eu gostei desse apelido e vou manter, doutora. Vai que ela fez uma merda muito grande e acabou sendo exilada, abandonada e desconhecida. Outcast, pelos senhores do tempo. E aí regenerou ou transferiu de corpo por alguma razão. Olha aí o outro, sendo lumado. Olha, ó, ele já quebrou sua teoria, porque ele falou assim, ó, virando Hartnell sem memória. Os senhores criança, do... É tipo assim. Ok. Timeless Child cresceu, virou a Joe. Fez uma bosta gigante, os Time Lords apagaram geral, a mente dela e virou Hartnell. É isso. Então, ele tá contando ligeiramente alterado a teoria do outro, né? De certa forma. Sem o outro. Não é Doutor Zero, é o outro. É como se a Joe fosse a Zero. Sabe o que a gente vai descobrir? Putz, isso talvez fosse uma solução. Isso é a teoria do outro mesmo. Sabe o que a gente vai descobrir? Que na escrita do Chibnall, o outro não chama outro, chama Timeless Child. É a Doutora Zero. Isso. Não, chama Timeless Child, não é outro. Isso. Que é a Joe. O outro nada mais era do que a Timeless Child. Tipo, quem fez a Sociedade do Tempo? Foi o Rassilon, o Ômega e aquele outro lá. Quem era aquele outro lá? Aquele que ninguém lembra, mas é a Timeless Child. Exato! Olha lá! Ninguém fala o nome Timeless Child. Você ouviu aqui primeiro! Ninguém fala Timeless Child porque se é pra ser uma coisa escondida, então eles é outro aí. Depois, a gente explica depois. A gente explica depois. Caralho! Pode ser, hein? Cara, eu gostei bastante dessa Boa, teoria. jovem. Vamos voltar aqui. Mesmo sendo duas ou uma pessoa, ainda é o mesmo personagem ou seria um outro Metacris? Não, seria o mesmo, né? Com a diferença que a criança... Não, ela é mais velha só. A criança seria... Lembrem sempre que o doutor envelhece, né? Com a memória apagada e pronto, né? Sim. Eu concordo com vocês, não sou muito fã dessa teoria de encaixar ela no passado, mas sendo a Timeless Child é o que mais faz sentido no momento. Tô confuso em letras garrafais. Todos estamos. Manda beijo. Beijo de novo. Beijo, Renan. Aí ele manda beijo e 2 corações azuis, que é nossa marca registrada, na verdade. Cara, gostei.
Eu acho que o Renan, ele descobriu. Ele deu um unlock aí na... Renan, olha. Eu não tô dizendo que eu gosto da ideia dela ser pré-Hartnell. Mas se for pra ser como essa junção aí, a ideia que ele jogou, isso que a gente bolou agora aqui, for algo nesse gênero, eu acho que os fãs até aceitam. Então, mas é o que eu tô falando. Essa teoria... Mas tem que ser muito bem feito. Então, essa teoria considera que a Jo é apenas a 0. Ela não considera 13 antes. Isso ainda não explica a TARDIS em forma de TARDIS. Aí me quebrou. Não. Aí você me quebra, campeão. Sabe o que o Tibnall fez? Sabe o que eu não vou querer? Todas os gaps ele foi... Não, você acha que é isso? Não, mas não pode, por causa disso aqui. Por causa disso aqui. Você quer que um negócio vai me deixar puto da cara? Se ele chegar e falar assim... Ah, não, mas... Aí, porque ele vai cobrir todos os buracos, aí vai ter o negócio da TARDIS, né? Aí todo mundo, mas Tibnall, e a TARDIS? Ele, não, é porque Aí no episódio vai ter um negócio assim, não, porque a TARDIS sentiu que ela precisava ser essa cabine, né? Se for essa explicação, eu vou ficar muito brava. Não me dá essa explicação feita nas coxas. A gente tá treinando não falar palavrões, né? Porque vamos ser pais. Vixe. Então eu vou ficar muito braba. Cara, peraí, mas vamos lá, só um parênteses com a sua paternidade. Eu não tô dizendo que é pra fazer isso, não, mas e os erros dos nossos pais não justificam o erro que a gente possa vir a ter. Mas a gente cresceu indo lá que minha mãe xingava pra lascar, né? Não, meus pais não xingavam, aprendi na rua mesmo. É verdade. Não, a minha mãe xingava, ela não gostava que eu xingasse, mas ela xingava. Mas hoje eu ensinei minha mãe a xingar. Olha aí. E é libertador pra ela, eu acho. O xingamento, mas tem hora certa, né? A criança não pode ficar exposta a isso. Por exemplo, quando o Tibnall fizer isso, a gente vai ficar... eu vou me controlar muito. Mas calma, o Nick ainda não tá... Ele até tá ouvindo, mas ele não assimila o que é isso. Não, mas a gente já tem que começar a se acostumar com esse negócio, vai ser né? Difícil, mas se o Tibnall fizer um desses, aliás, eu não vou me segurar. Eu vou até deixar desculpa aí, meia-culpa. Se algum dia eu soltei um palavrão com o podcast, que às vezes acontece... Não, a gente solta muito palavrão. E você que é pai, está ouvindo com seu filho... Desculpa. Você teve algum problema pra explicar, pra dizer que o tio tá falando coisa errada? Desculpe. Talvez eu vou pagar pelo meu próprio crime. A gente tá começando a ter empatia pra não, essas questões. Eu sempre tive, mas a gente sempre tentou não falar tanto palavrão, mas que às vezes sai. Por isso que eu falei, vou ficar brava. Eu sou carioca, bicho. A gente fala palavrão automaticamente, às vezes. Eu sou paulista e também falo pra caramba. Então, vamos aí pro quarto e-mail de hoje. Eu tô alternando entre meninos e meninas, então esse e-mail agora é da Lielle. Nome bonito. Lielle. L-Y-E-L-L-E. Lielle. Eu gostei, eu achei bonito. Liel. Pode ser Liel também. Liel. Eu gostei do título, que é assim, ó. Doutora Rutinha Raquel. E uma pesquisa desnecessariamente longa. Cara, essa pesquisa que ela fez é tipo aquele cara do meme. O cara que tem aquelas linhas. Eu não sei de onde é isso, mas é muito boa essa imagem. É maravilhoso. É o cara do meme lá do quadro, com os negócios ligando a linha, ligando. Sim. É esse negócio aí que ela fez. Ela não começa nem... Ela fala assim, ó, não sei nem por onde começar. Do começo, filha. Vai. Melhor me apresentando, né? Isso. Olá, Thaís e Fred. Meu nome é Lielle, tenho 19 anos e estou cursando cinema. Por isso que ela tem as teorias. Que maneiro. Que ela já manja dos roteiros dos negócios. Sim. Olha lá. Escuto vocês desde os 14 anos, mas esse é apenas o meu segundo e-mail. Nossa! Caraca, isso... Eu tive que fazer uma pausa, que isso fez eu realizar. Perceber. Me ligar de uma coisa. 5 anos ouvindo a gente, bicho. A gente tá muito tempo fazendo isso. É coisa pra caramba, né? Então, aqui estão minhas teorias que eu posso ter pensado um pouco demais, de leve. Não, que nada. Mas é muito bom, vamos lá. Ela é baseada na minha loucura pós-episódio. É o seguinte... Do fugitivo, no caso. Isso. A última vez que o Jack mandou uma mensagem pro doutor, ela tinha uma mensagem escondida. Yana, you are not alone. Sim. Porém, não acho que ele escondeu algo da doutora desta vez. Fiquei achando que poderia ser uma dica pra gente. Aí eu fui pesquisar. Pesquisei que a sigla BTLC, Beware the Lone Cyberman, poderia significar 2 dos resultados são prédios no Reino Unido. E aí eu já comecei a achar suspeito. Caralho. Fui no Google Maps e marquei os 2 locais. Depois, procurei a cidade onde se passa esse episódio, que é Gloucester. Pra minha surpresa, eles formam um triângulo. Então eu pensei, já que eu já perdi esse tempo todo, como assim? Por que não triangular uma localização? Olha, essa mina é maravilhosa. Eu quero contratar a Lielle pra... Isso! A gente vai abrir um PI. Não, você não tá entendendo. Privacy Investigator. E ela vai ser, tipo, a nossa Ganshu, cara. Isso, exatamente. Pois bem, chegamos a uma cidade chamada Reading, igual ao verbo. Sim, Reading, uma cidade conhecida lá. Tipo, ler? Reading. O verbo ler? É uma cidade conhecida lá da Inglaterra. Okay.
Como nunca ouviu falar, fui pesquisar a história dela. E aí que vem a parada mais bizarra. E a cidade com o maior nível de analfabetismo do Reino Unido. Não. Ia ser muito escroto. Fred, pavão, essas fredices. Oh, meu Deus do céu. Uma das coisas mais famosas da história da cidade é um livro onde os novos invasores registravam o nome das pessoas que conquistaram. Qual é o nome do livro? Doomsday Book. Drop Mic. Caraca, como assim, cara? O Drop Mic fui eu, tá, gente? Não Maluco, foi ela, eu vou te falar. Eu não sei se o time não foi tão longe, mas ele deveria. Calma que ainda não acabou. Caraca, Vamos lá, bicho. olha lá. Vai. Ou isso é muito coincidência, ou eu tô com muito tempo livre. Ou os dois. O time não é tão louco como eu e faz essa parada complicada aí só pra ver a louca. Eu que faria algo assim. Doomsday, o episódio, tem o Cyberman. Esse, o Jack alerta sobre um Cyberman solitário E que o pode Cyberman da voltar com o Império Cyberman. Que vem da onde? Doomsday gira em volta de uma terra paralela. Ai, meu Deus, tô vindo. Esse episódio, a temporada inteira, está gerando teorias de mundos paralelos. Ambos os episódios têm a volta de um companion, no caso o Mickey, no outro, e o Jack nesse. E ambos terminam com o começo do próximo episódio. Então eu acho que isso poderia ser uma indicação de que o plot vai realmente girar em torno de um universo paralelo. Talvez até mesmo o mundo do Pete. Porque vai que nesse universo a doutora não vai muito, ou nunca foi, pra Terra, e por isso que falam que o doutor nunca apareceu por lá. Que a gente falou isso no A último gente podcast. falou isso. Sim. Porém, por que ela estaria no nosso universo? E se a mudança que o Jack fala sobre o Império Cyberman cair ou não está ligada a alguma coisa que mudou, algo que não deveria ter acontecido e por isso, além do perigo do Império voltar, teríamos um problema de paradoxo. Um império cair é algo muito grande, uma mudança desse tamanho poderia provocar um problema na própria realidade, enfraquecendo ela. E com uma realidade enfraquecida, será que os universos não iriam começar a se interferir? Ah, sim, as paredes ficam finas, né? Será que é por isso que os Kassavin conseguiram vir pra cá? Lielle, presta atenção. Eu não sei de onde você vem. Ela é maravilhosa. Esse e-mail é foda. Você não escreveu, pelo menos ainda, no e-mail de onde você vem, mas se um dia nós estivermos no mesmo ambiente, me dá um abraço, de verdade. Chega assim e fala, Fred, eu tô te entregando o abraço que você pediu, porque você merece, garoto. De verdade. E não acabou. Eu tô aplaudindo com os pés. Literalmente. Segurando o microfone. Exatamente. Vamos lá. E aí ela fala assim, ó. E a doutora Ruth e a outra Time Lady, que é a Get, além dos Judum, são de outro universo onde Gallifrey ainda está bem e passaram pro nosso lado sem perceber porque as realidades estão se chocando. Exatamente. Inclusive porque a Guerra do Tempo pode ainda não ter acontecido para elas no nosso universo, mas também pode ser que ela só nunca aconteceu na realidade delas. Porque vocês viram que todos os Time Lords do episódio sabiam lutar pra caramba. Vai que no universo delas, os Time Lords são, tipo, bem mais agressivos do que aqui e a guerra nem rolou. Cara, é tipo, eles são mais fortes. Sim, sim. E eles conseguiram proteger, né? Eles foram Gallifrey. preempt, né? Isso, exatamente. Mas o que poderia ter acontecido de diferente com a doutora para botar em perigo a timeline e a própria realidade? Ora, o mestre e sua destruição de Gallifrey. Olha como isso deixou a 13. Olha como ela está se afastando ainda mais da Fem. Minha suspeita é que o que a doutora não pode dar pro Lone Cyberman, ou vai ser algo que pode salvar Gallifrey, ou algo que salve o mestre. Afinal, ele agora é o último Time Lord junto com ela, de verdade, se ela der essa tal coisa pro Cyberman. Em tese, né? Pera que não acabou. Caraca, mas vai que eu tô gostando pra cacete, vai. Como o Timeless Child se encaixa nisso tudo? Você me pergunta. Vai que a origem dos Time Lords foi de outro universo e alguma coisa nessa história deixou um mestre tão revoltado que ele quis destruir Gallifrey pra justamente criar essa confusão toda entre universos. Bom, avisei que eu tava muito animada depois do episódio, né? Kaká. Enfim, já falei muito, mas só queria ver se vocês também viram as pequenas dicas ou referências durante o episódio. Eu assisti 2 vezes pra ver easter eggs. Por exemplo, o episódio começa com um relógio com detalhes azul apontando para as 8 horas. Acho que pode ser uma referência aos relógios do Circuito Camaleão que o doutor e o mestre tiveram na 3ª temporada. Tem uma coisa que eu só vi depois da segunda assistida, né? Uma eu vi quando a gente viu de cara. Quando o episódio começa, é a Ruth ainda, né? Olhando pro espelho. O espelho tem um formatinho hexagonal, que parece o miolinho da tarde, como é o painel, né? Painel da tarde. Ela fala, segunda-feira, desse é o pior. E as janelas da casa dela
são iguais às janelas da tarde. Com 6 negocinhos assim, né? Isso. Aí ela fala assim, talvez 8 para lembrar que depois do 8... Ah, não, desculpa. Ela voltou assim. Será que esse horário das 8 seria o número dessa doutora, da tipo, Joe? Ela é a oitava? Talvez 8 para lembrar que depois do 8º doutor também temos um doutor surpresa, que é o War. Ou até o fato de que o 8º foi quem começou a lutar na guerra. Eu vou enfiar um negócio aqui no meio do e-mail dela. As 8 faces de Brain of Morbius. Ah, verdade. Olha lá. E também, o que eu acabei de falar. Olha lá. O 8º foi o que tava primeiro na guerra ali. Exatamente. A velhinha do parque, Rest in Peace, estava fazendo um cachecol, que tem alguma semelhança com o cachecol do quarto doutor também. Pena que destruíram, né? Pois mataram ela. Quando a Ruth entra no farol, a porta atrás dela é azul tardes e ela fica bem no centro. Deve ter outras, mas estou escrevendo isso no ônibus, então não dá pra conferir. Ela escreveu tudo isso no ônibus. Caraca, mó bem escrito o e-mail. Como? Ela escreveu no ônibus, gente. Jovens, né? Eu não consigo escrever tão bem quanto o Desculpa o tamanho. Sim, exatamente. Não perca desculpa, tá mó legal. Sou muito emocionada. Tô muito feliz de estar presenciando a chegada surpresa de uma doutora, porque comecei a série uns meses depois de The Day of the Doctor. Então eu não levei o susto junto com todo mundo. Ah, olha aí. E aí ela vai finalizando aqui o e-mail. Parabéns pelo mais novo Time Lord do nosso universo. Obrigado. Muita felicidade pra família mais Wibbly Wobbly Timey-Wimey do fandom. Olha aí. Até o próximo e-mail, porque se continuar assim essa temporada, eu vou me animar pra escrever beijos. Por favor, escreva. Cara, parabéns. Parabéns, Lieli. Maravilhoso! De verdade, Lieli, se você tem Twitter e você ouviu esse podcast, dá uma arroba lá na gente. Eu preciso trocar umas ideias com você, que eu gostei muito. Que agora o cérebro do Fred tá all over the place. De verdade, cara. Tá explodindo fora. Eu quero emoldurar partes desse e-mail, cara. Muito maneiro. E é uma coisa que você vê. Ninguém foi triangular os negócios Caraca, lá. É esse nível de como é que loucura. chama? Não, também. Dedicação. De dedicação que eu gosto. É a mesma coisa. De comprometimento que eu gosto. Exatamente. Caraca, que maneiro, bicho. Que maneiro. Eu tô até com calor depois, né? Eu já tava com calor, mas... Tá um calor desgraçado em São Paulo. É muito legal como as coisas vão se encaixando e tudo cara, mais. Bom, sim. Vamos aí pro próximo e-mail? Mais e-mail. Eu tô cansada de falar já, tô quase pedindo arrego aqui pro Fred, mas força nas cordas vocais e vamos. Hoje a gente tá só pra isso. Bom, vamos lá. O título do e-mail é só DWRcast 204, Fugitive of the Judum. Olá, sou o Ian Sintra, ou Ian Baker aqui entre os ouvintes do podcast, como sugeriu o Fred na leitura do meu primeiro e-mail pra vocês, lido nos episódios review da série clássica. Então já é versado de série clássica. Ele não é o cara que trabalha na padaria? Que cara, eu brinquei. Eu não sei. Talvez seja que eu lembro essa piada. É o Ian essa padaria, devia ser Será? Baker. Será que é? Deve ser, talvez. Talvez. Bom, o Fred do passado sabe, eu não lembro. Exatamente. Tá vendo como vocês julgam que o doutor não lembra das coisas? Eu não lembro o que eu falei nos podcasts atrás. Eu não lembro o que eu almocei ontem, gente. Mentira, eu lembro sim. Primeiramente, esse episódio foi sensacional. Quem esperava por um episódio desse nível de explosões de cabeça no meio de temporada, não é mesmo? Eu estava até com medo de ser mais um episódio esbagaçado. Que nem foi Orphan 55. O pior episódio da série pra mim. E não por ser depois de Spyfall, pois seria dolorosamente horrível em qualquer momento da série. Nossa. Pois eu ainda estava com o pé atrás com Chimbinha desde a temporada anterior, que foi bem morna. Mas, graças a Nossa Senhora de Gallifrey, foi maravilhosamente bom. Eu arriscaria como um dos melhores episódios da série e, sem dúvidas, do ladinho de Spyfall, como o melhor episódio até agora da Era Jodie. Olha aí. Já tô pilhado pelo que pode vir até o final da temporada. Era isso que a gente queria, BBC. Não é difícil, né? Viu, BBC? Dá pra fazer. É só ter vontade. Dá pra fazer. Mas agora vamos para a parte mais saborosa, que são as teorias. Eu já estava bolando teorias de universos paralelos, mas sempre tinha algo que não se encaixava. Por exemplo, supondo que a doutora Ruth seria de um universo paralelo, não faria sentido ela ter inimigos, já que já conheciam no universo da nossa doutora. Mas eles podem ser inimigos que vieram junto com ela, até aí. A menos que eles viajassem entre universos, mas eu não gostaria dessa banalização da viagem dimensional em Doctor Who. Tá, ok. Então ele acha que, né, tudo tem limite. É coisa preciosa, não é pra sair, usando passando todo final pra de lá. Semana. Isso. E não faria sentido isso nem ser mencionado, já que seria algo relevante para os seus perseguidores. Pra eles falarem, você nos fez viajar até outro universo pra te pegar. Não, peraí, mas às vezes a doutora é de outro universo, tá no nosso, e os vilões que estão caçando ela são os vilões da nossa doutora, que só estão caçando ela porque eles estão caçando a doutora.
E não sabem que... Eles não sabem, eles podem achar que é... Quem é quem? Não, eles poderiam achar que ela é da frente ou de trás. É a mesma assinatura genética, né? Vai que, né? Então eu já estava até supondo que nossa doutora que tinha viajado para outro universo em algum momento sem ter percebido, olha lá. Tá voltando essa teoria. Sim. Já estava fritando meu miolo tentando fazer o plot de dimensões paralelas se encaixarem. Mas tá valendo agora no site de vocês e Chimbinha já descartou os universos paralelos. E que por um lado tira toda a bagunça de universo paralelo, mas por outro gera mais questionamentos e confusão mental. Como vocês falaram no review, eu também não quero confirmação dessa teoria de todo um círculo de regenerações de mulheres. Por mais que pareça legal, parece muito perigoso mexer no cânone da franquia. Sim. Então estou pensando em algo que poderia ficar num meio termo entre as duas. E se a Doutora Ruth for uma linha alternativa de regenerações do universo padrão? Olha lá. Tipo a teoria do Watcher lá que eu falei? A teoria que a gente... como se ela fosse uma anomalia que quando regenerou, gerou ela. Ela fez o splint. Que nem o Valeyard, tá. Exatamente. E se, em algum momento, entre os primeiros doutores, houve alguma aventura ou até mesmo uma intervenção de Gallifrey, talvez um dos motivos da raiva do mestre, que causou um paradoxo na linha temporal do doutor, fazendo com que existissem dois ao mesmo tempo, tipo aquele episódio na era Matt Smith, onde haviam duas Amy. O Girl Who Waited, esse episódio. É muito bom, né? Mas, ao invés disso, ser corrigido por alguma razão foi mantido, e a partir daí os dois doutores seguiram sem caminho, seus caminhos, provavelmente sem nem saber ou lembrarem que houve essa bifurcação da linha temporal. O splint, bifurcação, perfeito. Sim. É como se a regeneração tivesse, sem querer, gerado dois, plup, uma não lembra da outra e acabou. Olha, isso não é tão far-fetched, porque a gente sabe que isso vai acontecer com o doutor. Gosto de lembrar exato. As frases do meu maravilhoso Valeyard, eu não posso ser evitado, só adiado. Isso. Então isso vai acontecer com ela em algum momento. Então você vê que essa teoria ela já descarta o universo paralelo e as coisas encaixam, né? Se a gente sabe que com certeza absoluta vai acontecer em algum momento no futuro dela, nada impede de no passado ter acontecido também. Exatamente. Um seguiu com as regenerações e histórias que vimos até agora, e o outro regenerou na Dr. Ruth, que deve ter vivido suas aventuras, tido seus companions, porém, em algum momento, em 1999, ficou presa no arco camaleão da Terra, e por isso só agora a outra doutora, que já regenerou umas 10 vezes mais que ela e viveu outros 100 séculos a mais, teve contato com a clone do paradoxo temporal. Ele bota 99 por causa da guerra, né? Por conta dela não ter visto a Guerra do Tempo. A Guerra do Tempo, ela... foi um pouquinho depois. Não dá pra tentar botar em anos da Terra. Sabe uma coisa que 99 me pega muito? Eu acho que eu falei até no podcast do episódio em si. 99 é o ano em que o oitavo doutor tá na Terra. No filme. O filme se passa na virada do ano de 99 para 2000. Bug do milênio. Que nem era virada de milênio direito, mas enfim. 31 de dezembro de 1999. Isso. Por que a doutora ali da Jo Martin ia ser tão enfática em falar 1999, entendeu? Isso me pegou muito. Exato. Essa teoria da divisão aí... Tá bem legal. Tá bem legal, mas... bem legal. Sabe o que me pega? A TARDIS. Então, aonde ela conseguiu matar Mas aqui ele fala ele vai seguir? Não, ele já falou que a Dr. Ruth, ela foi bifurcada na era clássica, por isso que a TARDIS dela parece com a da série clássica. Não, tudo bem parecer, não é sobre isso. É sobre ela ter outra TARDIS. TARDIS não brota assim. São duas TARDIS. TARDIS não é... É verdade. Sei lá, TARDIS não é um negócio... Na verdade, brota, é uma plantinha. Não, mas... Na verdade, mais ou menos. Isso é bem contestável, gente. Isso ficou numa cena, foi cortada. Inclusive, leiam Dimensão Perdida, lá tem algumas respostas sobre a TARDIS. Sim, exato. Mas assim, o que eu tô falando é tipo, amigão, TARDIS não dá em árvore assim não, cara. Quer dizer, ela separou, aí a TARDIS falou, quer saber? Tá bom, vou separar também. E separou. A não ser que o Chimbalaê aí faça essa teoria dele aí do Ian valer... E aí vai ter a explicação lá que eu falei porque a TARDIS sentiu que ela precisava. E aí ela... Aí vai lá. Que é aquela explicação que vai deixar a gente... eu vou ficar meio rasgado aí de raiva, mas tudo bem. Não pé da vida, mas é que é tão preguiçoso. É, preguiçoso, exato. Pelo amor de Deus, sabe? Pera que eu até me perdi aqui, peraí. Se eu estiver certo, vou adorar até ver uma outra série com esse ciclo de regenerações femininas. Daria pra fazer um spin-off de Dr. Who, se quisesse. Afinal, eu já
amo a Doutora Ruth. Muita gente falou, já que ela talvez não entre na série regular, faz um spin-off dela. Gente, vai fazer mais sucesso que o Dr. Who, não vamos fazer. Não acho que mais sucesso não, mas acho que assim, ia ser legal. Vamos supor que a teoria do Ian vai ser isso que vai acontecer. Eles podiam lançar, sei lá, uma série meio anthology, não anthology de verdade. Mas assim, uma série com, fechadinha. Sei lá, 5 episódios, e cada episódio uma mini-series. É uma encarnação diferente dessa doutora separada. Ou doutor... É tipo Unbound, né? Porque a ideia não porque é no mesmo universo, né? E elas teriam ligação, porque os doutores de Unbound, eles não têm ligação entre si. Isso. Mas seria assim, tipo, a gente tá vendo as histórias da 8ª doutora Splinted, que aí é a Jo Martin. E aí no segundo episódio era da 4ª doutora Splinted. E aí depois do 5º doutor Splinted, sabe? Ia ter muita regeneração, dá pra botar um monte de atriz britânica maravilhosa que a gente quer no papel. E ator também. Tirando Jamila Jamil, que ela tem que ser logo depois ela tem que ser a regular Joey. já. Gente, já acabou The Good Place. Ela já tá livre. Vai ser ela. Vai ser ela. E aí ele finaliza falando, beijo, seu casal lindo, e filhotinho de pavão. Ele manda até um emoji de bebezinho, que bonitinho, filhotinho de pavão. Cara, Ian, gostei. Gostei também. Gostei dessa teoria. Sabe o que eu tô gostando desses e-mails? É o tipo de teoria que, tipo, se rolar eu vou achar muito legal, sabe? É uma explicação lógica, entendeu? O que eu tô curtindo nesses e-mails é as pessoas, elas estão dando um jeito de suavizar esse negócio de, tipo, dela ser do passado e isso poder... tem gente que tá falando, vai cagar a série, assim. A gente sabe que ninguém tá gostando tanto dessa ideia, assim. Mas esses e-mails estão chegando, dá pra ver que as pessoas estão se esforçando em, beleza, se isso é inevitável, isso vai acontecer, vamos tentar fazer que seja de um jeito que não machuque tanto? Isso. E todo mundo tá conseguindo, né? Exatamente. A gente consegue, de alguma forma, encaixar as coisas. Sim. É difícil, como eu falei no outro podcast. A gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Estamos no escuro mas juntos. com o que a gente tem, a gente tá encaixando. Sim. E tá dando certo, pelo menos por enquanto. Tá indo. E agora eu vou finalizar. Olha, o último de hoje. É o último e-mail de hoje. Justo. Ele é um pouco mais curtinho, mas ele é bacana também. E ele chegou hoje, inclusive ele é bem fresquinho do forno. Olha aí. Bem fresquinho do forno. E é da Natália Mantovani. Olha aí. O título do e-mail é Ainda Surtando. Chegou hoje. Sexta-feira, ainda surtando. É assim. Olá, amados Fred, Thaís e Nick. A semana foi corrida, então o e-mail foi nos 45 do segundo tempo. Desculpe por isso. Miga, relaxa. Acontece. A gente entende, a gente trabalha também, é uma loucura. Ainda estou surtando, não consegui processar nada, não sei nem mais quem eu sou. Meu Deus. Who am I? Pois é. Dúvidas existenciais à parte, eu tenho duas teorias, considerando que o Chibnall não tenha mentido na entrevista, o que é pouco provável. Ok, vamos seguir essa linha. Vamos lá. Primeira linha. A doutora da Jo Martin é do futuro. Algo aconteceu e ela esqueceu a 13ª encarnação. Essa eu acho que menos provável, mas é a que eu mais queria. Imagina que legal seria a 15ª temporada com ela. Olha, muita gente tá fazendo wishful thinking forte pra ser isso. Sim. Porque a gente quer ver a Jo Martin como doutor regular, né? A gente quer ver ela na série. E de novo, seria legal pra caramba ver um doutor do futuro já aparecendo. Sendo introduzido. Sendo tipo um preview anos antes. Não, essa teoria, ela... Por mais que você esteja falando aqui, Natália, que não é tão provável, muita gente tá torcendo por ela. Sim. Porque legal. A gente quer ver mais dela, claro, né? A gente descobre lá no futuro que, sei lá, algo aconteceu que ela perdeu a memória, que nem a Natália falou. Exatamente. Segunda fácil, mas seria legal. Saída fácil, mas por que não, né? Já que a gente gostou tanto da Jo, de repente até o time testando as águas, né? Vamos ver se o pessoal abraça mesmo essa doutora. Sim. Abraçou legal. Sim. Então, vamos lá. 2. A Timeless Child é, na verdade, a doutora da Jo. O mestre descobriu que toda a sociedade galifreyana e sua capacidade de regeneração e viagem do tempo foi por conta desta criança, que obviamente estava sendo mantida presa no submundo do planeta Laranja. O mestre, em sua ira, destrói Gallifrey e libera a Timeless Child. Então, caramba. A criança que, por conta da sua conexão com os Time Lords... Peraí, a Guerra do Tempo não estourou aonde ela tava? Não, talvez antes da Guerra do Tempo, né? Não sei. Mas ele destruiu a Gallifrey agora, já né? reconstruída. Exatamente. Já pós-Guerra do Tempo, já depois do Loki. Não fura, tava tão legal essa Não, teoria. mas tudo bem, vai lá, segue aí. Vamos então. lá, a criança que por conta da Às sua... vezes tava num bunker, às vezes tudo bem, às vezes só mas ele... é isso que ele... Às vezes, sei lá, a Zona Morta tava ligeiramente protegida onde ela tava, não sei. E aí ele descobriu onde era e
e tá com fogo até lá e conseguiu soltar ela. Eu acho que é mais ou menos isso que ela tá falando tudo bem, mesmo. Tudo bem. Tipo, quando ela fala presa no submundo, Fallout. É Fallout. Tá, entendi. Ela tava num vault. Tá num bunker. Tá. Que tem nem os vaults de Gallifrey. Sim, sim. Ó. Tá bom. Um vault que nem a Guerra do Tempo estourou, mas o mestre sabia que tava lá e foi lá e abriu na marra. Ok. Exatamente. Agora, como ele descobriu, só Deus sabe. Aí é o mestre. Aí é outra coisa. A criança que, por conta da sua conexão com os Time Lords, já que ela era a origem do poder deles, escolhe o seu favorito, o mais bondoso e gentil para se transformar. Eis a doutora. Ao realizar esta regeneração, a Timeless Child, agora doutora, assume completamente a persona e memórias de seu ídolo, entre aspas. Este acontecimento gera uma confusão no espaço-tempo, o futuro e passado de Gallifrey se quebram e se confundem, tudo existindo ao mesmo tempo. Tem um episódio que faz isso, hein? Gallifrey inteira é destruída. Time Lords vivos e mortos, mestre voltando, etc, etc, etc. Muita loucura? Ela pergunta. Doctor Who, não. Se for bem feito. De novo, né? Tudo é possível. Beijos e obrigada pelo excelente trabalho, Alonzi. Olha, gostei, legal, viu? Possível. Eu acho que não é impossível, não. Porque a seria verdade um bom jeito de reintroduzir várias coisas que em tese já estavam mortas, né? A verdade é que toda vez que a gente fala que Gallifrey não aparece mais, Gallifrey não volta, isso, na verdade, abre um puta espaço pra você fazer o que quiser com a história de Gallifrey. Porque como a gente não viu muito o que aconteceu lá, a única coisa que a gente sabe é a Guerra do Tempo. Na TV, né? Na TV. E aí que o Capaldi foi lá, quebrou, chegou, depois foi embora. A Gallifrey já tava lá no cantinho dela, já. Já tava acessível, né? Isso. Então, assim, a gente não sabe os eventos que aconteceram em Gallifrey pra chegar o mestre destruir. A gente não sabe quando o mestre chegou lá. A gente não sabe se é dessa realidade. Tem tanta coisa que a gente não sabe. Quanto mais misterioso, mais fácil trabalhar. Sim. Porque a gente não tem dados, não tem informações, né? No caso de Gallifrey, a gente sabe muito do passado, por conta aí, Big Finish trabalha muito. Do tempo, Não, e durante Guerra do Tempo Guerra também. Do Tempo, exatamente. O que a gente tem pouco é justamente esse engraçado isso, série né? moderno. Porque por muito tempo a gente fala, porque a Guerra do Tempo é um tabu, e realmente ela foi por muito tempo. Só que a gente já tá num ponto da história que a Big Finish já fez muita coisa com a Guerra do Tempo. Sim. Então, assim, a real é que a gente tem mais informação de Gallifrey pré-Guerra do Tempo e durante a Guerra do Tempo do que pós-Guerra do Tempo atualmente. A gente tem pouquinha coisa Dias depois. Atuais a gente quase não tem nada. É bem entendeu? pouco. Então isso dá um espaço de manobra enorme pro Tiburão fazer o que ele quiser. Se ele quiser inventar que aconteceu tudo isso que a gente leu aí nos e-mails... Gente, o mestre pode ter feito ele pode ter vivido 100 anos em Gallifrey e a gente não sabe. Milhões de coisas podem ter acontecido por lá. 100 anos não é muita coisa pro Senhor do Tempo, né? Exato. E muita coisa acontece em 100 anos. Pois é. Então, como a gente tem esse gap gigantesco, as possibilidades são quase infinitas. É verdade. Porque a gente não sabe o que aconteceu por lá, entendeu? É verdade, cara. Novamente, como eu falei nos últimos 2 podcasts, estamos tão no escuro quanto vocês. Exatamente. Mas a gente gostou tanto desses e-mails, dessas teorias, porque trouxeram coisas novas, coisas que eu não tinha visto em nenhum lugar. Vou te falar, se no meio da temporada a gente já tá assim, imagina no finale. Que bomba que vai ser. Gente, eu não sei. Não tô reclamando não, continuem fazendo. Dá pra levantar a barra mais que isso? Olha, a BBC tá se achando pra caramba, porque toda semana ela solta um negocinho tipo, você não vai acreditar! E aparece a gente falando que é o melhor episódio de todos. Então assim, não sei, cara. No pé que vai, Spyfall a gente jurava de pé junto que não ia vir nada melhor. Veio Fugitive e mostrou que dá pra ser melhor. Exato. Quem garante, cara, o que tá pra ver. E é legal que em Fugitive as redes sociais ficaram todas, meu Deus, nossa, vai ser surpreendente. Aí eu já falei assim, deixa pra lá. Agora, minha expectativa tá lá no alto, porque agora eles já entregaram uma coisa maravilhosa. Agora acredito, né? Não duvido mais. Eu só quero episódio lá em cima. Eu só quero curador. Não, também não, calma, né, gente? Calma. As temporadas precisam dar respiros. Sim, né? sim. De novo, a gente tá muito ansioso por Praxeus por 2 motivos. Primeiro que Gabriela Toloi, uma atriz brasileira, vai participar desse episódio, mas também porque a gente quer respostas. Sim. A gente tá achando... Eu não quero dormir, eu quero respostas. A gente... E, assim, todo mundo que tá assistindo Praxeus no domingo vai
tá esperando pistas. Ah, sim. Procurar pelo em ovo vai ser... Gente! Não, eu tô vendo gente pausar cada segundo desse episódio pra procurar uma referência. Sim, frame a frame. Tá nesse A gente voltou nessa época. Voltamos. Tiveram épocas de Doctor Who que a gente fazia isso mesmo. Exatamente. Isso é muito legal, isso é muito gostoso, mas eu particularmente acho que não teremos quase nada ou nada revelado em Praxeus. O que você acha, Fred Pavão? Eu acho que a gente não vai ter nada. Eu acho que Praxeus vai ser um episódio maneiraço. Solto, que vai ter Parece repercussões do que aconteceu. Tipo, talvez a doutora esteja pensando na Jo o tempo todo. Assim, ou talvez ela esteja pensando no Mestre o tempo todo ainda. Ou nas duas coisas. E isso afeta o desempenho dela no episódio. Tipo, ela não consegue ajudar tanto. Isso é bem possível. Outra coisa que acabou não entrando na nossa leitura aqui, mas muita gente falou nos e-mails, a relação da doutora com os Companions está abalada, sim. Ah, é verdade. Com a Fem, né? A gente falou isso também agora no rolou um podcast abracinho, rolou um abracinho e tal, mas mesmo assim. Então, mas assim, primeiro lugar, outra coisa que também foi uma grande crítica que apareceu em mais de um e-mail, em alguns e-mails que a gente recebeu. Falta ainda desenvolvimento dos 3 Companions. E agora, faltando, sei lá, 5 episódios pra acabar... Então. Não adianta mais. Não é tanto, né? Não adianta mais. Você já teve o tempo que você tinha pra desenvolver. Se você não vai desenvolver até agora, porque uma das maiores expectativas que as pessoas tinham é a Yas se desenvolver, né? E ela, tadinha, que parece ser menos desenvolvida, né? Exato, as pessoas estão muito decepcionadas com esse lance dessa relação entre eles. Infelizmente, por mais que por trás das câmeras eles pareçam super unidos. Pois é, eles dentro são dos mesmo. Personagens não tá entregando. O que é muito louco, né? Se eles são tão unidos fora, bizarro, infelizmente não tá transpassando aí pra série. E eu concordo. E é uma pena, né? Eu concordo que em 5 episódios talvez não dê tempo mesmo. Não dá, gente. Talvez realmente seja na hora da gente dar uma renovada no ambiente e tirar mais da metade deles, né? Porque... ao que tudo indica, só vamos ficar com o Graham na próxima temporada, Ao que né? tudo indica, né? Eu, particularmente, gostaria que nem tivesse Graham. Renova total e bota um companion novo. Só um. Não sei. E não a gente não sabe como o Graham 3. funciona sozinho, também tem isso. Então, só que o Graham, eu acho que ele é um personagem que já desenvolveu, você já falou, né, isso, Mas então, assim, eu acho que a única coisa que tá desejando a desejar nessa temporada tão desejando bacana... deixando a desejar nessa temporada tão bacana, é isso. A relação do Doutor com seus companheiros, que sempre foi tão simbólica, tão forte. Não sei, vamos ver. Ainda tem 5 episódios aí ainda. Mas eu acho que tá meio tarde demais, né, pra isso. Não sei, nunca é tardes. Nunca é tardes, exatamente. Gente, a gente só quer agradecer todo mundo que mandou e-mail, porque foi muito. Vocês não tem... Isso aqui não foi metade. Não foi metade. Não foi metade da metade da metade. Não, é impossível. Mas já que a gente recebeu tanto carinho, tantas palavras, cartas. tantas teses de doutorado aqui, tal qual que o Fred fez aí no site essa semana, a gente quer continuar recebendo todo esse carinho aí de vocês. Se afogado por cartas. Exatamente. Continua mandando, gente. Então, por favor, Fred Pavão, lembra aí pra gente qual é o e-mail pro pessoal mandar a cartinha pro Dr. Who Brasil. podcast@drwhobrasil.com.br. A gente também tá nas redes sociais principais, né? Estamos aí no Facebook, no Instagram e também no Pássaro, que vem com um monte de cartinha na boca, que são as nossas redes sociais. Lembra aí pro pessoal, Fred? @Dr. Who Brasil. Exatamente. Claro que você pode ouvir esse podcast de várias formas, não é verdade? Se você tem, se você é chique, se você tem um iPhone, como é o caso de algumas pessoas, a cara da maçã? Você tá ouvindo aí no iTunes, não é verdade? Você também pode assinar o RSS através de vários aplicativos que são agregadores. Também dá pra ouvir direto no site, dá pra ouvir no Spotify e compartilhar direto no Stories do Instagram, que é maravilhoso. Faça isso, não é verdade? Fico bem feliz. E é legal que você já recebe o podcast quentinho do forno na hora que a gente solta. Exatamente. A gente vai voltar na segunda-feira, né? Sim, segunda-feira com review de Praxeus. Com review de Praxeus, aí o 6º episódio da 12ª temporada de Dr. Who. Foi muito bom teorizar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos,
Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Brasil.